sobre avaliação de desempenho, e tem gente, né, da equipe que trabalha só na parte da tarde. Então, depois, né, se para o pessoal, todo mundo que não puder, que não pôde estar vendo a reunião, né, depois poder escutar, tá? Então, vocês estão vendo essa gravação, é por isso. Tem mais alguma coisa, Isabela, para poder iniciar ou podemos começar? Pode começar. Então, tá bom. É uma reunião hoje é sobre cliente ou cada um fala dos seus projetos, Isabela? Hoje é cliente. Então, tá bom. Então, antes da gente começar, né, falando sobre a reunião nossa tradicional, né, repassando todos os clientes, vou falar de uma forma mais breve aqui, mas passando o recado. Então, a gente começa hoje, né, esse processo nosso de avaliação de desempenho da agência. Para quem está começando, né, na prefácio ou que entrou depois da última avaliação, acho que o mais importante aqui é reforçar a importância desse momento para a gente. É um trabalho que a gente já faz há muitos anos na Prefácio, temos assim aprimorado a cada ano, e ele é uma ferramenta importantíssima, inclusive de decisões da agência, momento de reflexão, momento da gente poder fazer um feedback estruturado. Então, assim, o início, né, dessa fala minha aqui sobre avaliação é destacar exatamente essa importância e o meu pedido, né, que todo mundo participe de forma ativa, que realmente tire um tempo para poder responder os questionários, tenha esse momento de reflexão, tenha esse momento de troca, né, com a chefia imediata, que isso tudo para a gente é extremamente importante. Para quem já participa, né, há mais tempo e sabe, né, da importância, né, desse trabalho aqui para a agência, eu acho que o mais importante hoje é destacar as mudanças, né, que a gente fez na avaliação de desempenho desse ano, já mesmo refletindo, né, sobre os resultados da avaliação passada. Um ponto que é importante, né, da gente, que acho que vocês vão verificar que está mais diferente, né, da avaliação anterior, é o próprio formato dos questionários. Antes, assim, cada questão era exposta e a gente dava essa pontuação de insuficiente até supera. Esse ano a gente vai mudar. É uma questão que vai ser colocada e aí vai ter uma frase que mais se aproxima do que representa, né, nessa avaliação a pessoa. Então, assim, não tem assim a 100% certa, 100% errada, né? Eu estou brincando aqui com as coordenações, que parece cada vez mais como uma prova de Enem, assim, né? Você tem a questão posta e você marca o que mais aproxima. Por que a gente fez essa mudança? Exatamente por conta do retorno, né, das coordenações em relação à dificuldade de nivelamento, para que todo mundo tenha a mesma percepção, né, assim, que não tenha assim, um grupo avaliado diferente de outro grupo. Na essência, a avaliação, as questões são as mesmas. Tem sempre uma alteração ou outra, mas a gente traz assim a essência mesma, exatamente para a gente acompanhar o histórico, né? Então a gente tenta não mudar a essência da avaliação, exatamente para que a gente consiga ter essa evolução. Então, vocês vão ver, né, isso daí quando quem já participa, quem não vai ser a primeira vez, né, vai ser novidade de toda forma, e para quem não participa, que já participou, vai ver essa diferença. Outra questão que é importante, né, da gente destacar aí para todo mundo, mas principalmente para quem já participou, né, dessa avaliação e teve esse processo já acompanhando aí no ano passado, porque a gente fez, né? A gente tem a Total, né, que é a nossa cliente, e também, né, nos dá suporte aí como consultoria nessa parte de recursos humanos. Eles estão fazendo um trabalho com a gente assim há mais tempo para a gente fazer esse desenho, né, da trilha de carreira. E a gente fez, né, no ano passado, a gente fez o desenho da trilha de carreira, que também já era, né, um resultado anterior, né, de uma necessidade de evolução, né, de avaliação da equipe.
E a gente fez o lançamento, né, da trilha de carreira junto com a avaliação de desempenho. Isso gerou vários ruídos, né, em relação que faz parte, né, gente? Tudo que é novo, processos estão sendo implementados, acaba gerando alguns ruídos, algumas questões que a gente precisa entender melhor, né, como comunicar e como utilizar. Eu acho que uma das questões, né, de ruído que ficou maior é porque na trilha de carreira, né, eu acho que vocês todos, né, já leram, né, o nosso processo. Quem ainda não leu, né, por favor, né, isso é importante vocês terem o conhecimento, como que é essa trilha, né, feita na agência. Enfim, foi colocado que na avaliação de desempenho, a pessoa só pode ser elegível para andar na trilha se a avaliação tiver sido positiva, tá? Assim, que o termo, que ela fica assim. Aí depois a Manu me fala exatamente qual que é a faixa, né, que ela tinha que ser. Esse elegível, gente, não significa que ser elegível é andar na trilha automaticamente. E esse ruído, né, assim, depois quando a gente foi passar esse retorno, inclusive para a Total falou assim, não, gente, vocês estão fazendo de uma forma incorreta, porque não significa que a agência como um todo, né, sendo elegível, necessariamente vai andar na trilha. Não é assim que funciona. Mas a gente ficou muito, e a gente que eu falo, inclusive a gente, diretoria, né, toda a agência, a gente ficou muito presa, ficou meio perdido nisso. E nesse ano a gente vai trabalhar isso de uma forma mais correta. Estamos fazendo ainda, né, essa revisitando aí, né, essa trilha, porque além dessa questão, teve outras questões aí que a gente precisa melhorar. Então, a ideia, inclusive, né, quando a gente tiver o resultado dessa avaliação de desempenho, a gente também apresente, né, as mudanças, né, nessa trilha de carreira da agência, que, assim, acho que um dos pontos principais dessa mudança, né, dessa mudança não, dessa evolução em relação à trilha, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, que eu falei, inclusive, no início da reunião de janeiro, né, que a gente fez a reunião geral, é porque a nossa trilha, ela seguia só para uma evolução para a coordenação, né, ou seja, para uma gestão. E a gente está fazendo um reestudo da nossa trilha para que ela funcione em Y. Quer dizer, porque não necessariamente você está crescendo, você tem aptidão, né, que seja, ou que queira mesmo, de fato, seguir para uma área de coordenação. Então, ela vai ser em Y, porque a gente vai, né, criar de uma forma que haja um crescimento como especialista dentro da agência. Eu não vou me aprofundar nessa parte agora, porque isso daí é para a nossa reunião quando a gente apresentar a trilha, mas eu acho que esse é um ponto importante para a gente destacar, tá? Nessa fase agora, o que é importante é que todo mundo, né, tenha essa consciência que a avaliação de desempenho está, sim, ligada, né, a essa evolução da trilha, né, da agência, porque a gente é impossível ser uma pessoa elegível para andar, né, que está tendo um desempenho abaixo do esperado, né, não faz sentido, né? Então, assim, o desempenho da pessoa tem que estar, né, para ela poder andar na trilha, tem que estar ligado, né, a essa avaliação positiva. Mas não necessariamente ser positiva, porque existem outros fatores na agência, né? Então, acho que esse que é o mais importante, né, da gente destacar agora, tá? Que existem outros fatores, que inclusive orçamento, equipe, o número de pessoas, né, dentro da equipe, quem está mais novo, quem tem mais tempo, enfim, são vários os fatores. Mas a avaliação de desempenho continua sendo importante, tá? Eu acho que queria destacar isso para vocês aí, para que a gente não tenha esses ruídos. Falando também, então, né, que eu estou falando assim, dessa mudança, né, dos questionários, como que essa avaliação vai ser,
A gente montou um cronograma que a Manu vai passar aí para gente, vai falar um pouquinho, que nesse cronograma tem 2 pontos de nivelamento. Um é da diretoria com a coordenação. Esse nivelamento, gente, é tipo assim, entender o questionário, entender como que vai ser essa avaliação das equipes, para que todos os coordenadores realizem essa avaliação no mesmo formato, tá? Que, assim, que não tenha mais esse ruído, assim, de um coordenador, né, destacar alguns aspectos, outros coordenadores destacarem outros, e aí a avaliação do time ficar diferente uma da outra. Então, vai ter esse nivelamento que a gente vai fazer, vai ser, acho que na próxima sexta-feira, que é a diretoria com os coordenadores, e vai ter um nivelamento dos coordenadores com o seu time. E aí, cada coordenador vai montar, vai fazer no dia que achar melhor, tá? Mas o objetivo é esse, de sentar com o time, principalmente assim, quem nunca participou, né? Falar, olha, como que vai acontecer, né? O que é realizado nessa autoavaliação e nessa avaliação da coordenação, como que funciona, tirar as dúvidas, porque eu acho que cair com os grupos menores vai facilitar também. A gente aproveita também esse momento para fazer algumas pesquisas, né, de grupos, né, dentro da agência. Então, assim, não é uma avaliação de desempenho, né, propriamente dita, mas é um questionário que a gente aproveita o momento que está fazendo várias avaliações para avaliar também alguns grupos, né, que atendem internamente a agência. Então, ano passado, a gente fez em relação ao grupo, né, que faz revisão e ao grupo que é a área de criação da agência. Então, a gente está evoluindo um pouco mais, né, nesse questionário, porque também a arte, né, vai ter uma oportunidade, e também o pessoal, né, que faz revisão vai ter essa oportunidade de também avaliar como é que estão os processos chegando, né, para a gente corrigir essas falhas. E esse questionário foi tão importante para a gente que a gente está ampliando, tá, nesse ano. Então, a gente vai avaliar também algumas outras áreas que aí Manu vai passar aí direitinho para a gente, tá? Então, esse questionário, gente, também é importante, da mesma forma da avaliação, vocês dedicarem um tempo também para responder esses questionários, para ajudar, acho que ajudar todo mundo, ajudar todos os processos, isso ajuda a gente como um todo, tá bom? Manu, você Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Vocês Ah, estão me ouvindo gente, e assim, direito? né? E aqui, a gente está começando maio, né? Um ótimo maio aí para todo mundo. Começar um ano assim, né? Daqui a pouco já estamos no meio do ano. Mas enfim, bora lá. Vai lá, Manu. Tá, bom dia, gente. Então, pegando o gancho do que a Ana falou aí, né, sobre avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho, reforçando, ela é muito importante para poder é, medir o desenvolvimento, né, medir realmente aí, mensurar a performance dos colaboradores, identificar os pontos fortes, identificar os pontos de melhoria. Então, assim, tudo buscando aí o crescimento profissional das pessoas. Então, só para reforçar aí a importância de participar. Vou compartilhar com vocês rapidinho, passar por alto o cronograma. O cronograma ele vai ser divulgado, mas eu vou repassar aqui com vocês. Vocês já estão conseguindo visualizar? Tá. Então, aí essa primeira parte aqui é a parte que a Ana comentou sobre as pesquisas. Então, são as pesquisas de serviços, né, dentro da agência, dos setores, que a gente vai começar já essa semana. Vai ser do dia 7 ao dia 9, que vocês vão ter esses formulários aí para poder responder. E aí nós vamos ter, além desses serviços que a Ana já comentou, a gente está incluindo agora a pesquisa sobre o NEED, né? E a pesquisa sobre os recursos humanos e o administrativo. E a gente vai explicar tudo direitinho, quais são as diferenças de uma área e da outra.
Então, essa semana a gente já inicia esse processo da avaliação, mas com as pesquisas, que não vai, isso aqui não gera nenhuma nota em si, não vai gerar, né, vai gerar informação para a gente, pontos de melhorias ou pontos de acertos, vai ser um momento de conhecimento mesmo da agência, um espelho aí do momento. Aqui a gente vai ter também já essa semana, na sexta-feira, um nivelamento, que é um desses nivelamentos que a Ana disse. Esse aqui vai ser com os coordenadores, onde a gente vai pegar novamente esse formulário, ver os conceitos, ver se existem dúvidas, e também orientar de uma forma assim, os funcionários júniores, plenos, sêniores, como que tem que ser pesado, né, nessa avaliação, o que a gente espera desses profissionais. Então, para todo mundo avaliar da maneira correta e igual. Semana que vem, a gente já inicia entre os dias 12 a 14 os coordenadores fazendo esse nivelamento com as equipes, que foi o que a Ana disse, e oficialmente a avaliação vai começar no dia 15. Então, a gente tem do dia 15 ao dia 26 para poder responder. Então, nós teremos a autoavaliação, onde cada um vai responder se autoavaliando, pensando no seu desempenho. Vai ter avaliação dos coordenadores pelos funcionários com os quais atuam, vai ter avaliação dos funcionários pelo coordenador, e vamos ter também os coordenadores sendo avaliados pela diretoria. Então, do dia 15 ao dia 26, nós vamos responder todos os formulários na nossa avaliação, avaliando todo mundo, a autoavaliação, a gestão avaliando equipe avaliando coordenação. E aí depois eu vou ter um prazo para poder fazer a consolidação desses dados, que vai ser entre os dias 27 a 30, para já no início do outro mês, nas 2 primeiras semanas, a gente ter as rodadas de feedback, que o coordenador vai sentar, a diretoria também, mas as coordenações sentam com cada um da equipe, mais ou menos 1 hora, para poder passar esses pontos aí de atenção, de melhoria, ou pontos fortes, para repassar a avaliação mesmo, o que tem aí, e traçar, clarear os objetivos para o PDI. Que aí o PDI, eu vou deixar ele com a data até o dia 20/6, que aí finalizamos aqui todos os feedbacks, e aí vocês podem, nesse momento dos feedbacks, já anotarem alguns pontos e tudo, mas aí vocês têm até o dia 20 para poder fazer o envio. E o PDI, a novidade desse ano é que ele é obrigatório. Então, não tem mais aquela questão de que faz só quem quiser, quem tiver interesse. Ele vai ser obrigatório. Passando aí, né, só para vocês terem uma ideia rapidamente da questão do formulário, o que a Ana disse é isso aqui, né? Temos aqui, ó, as frases e vão marcar com um X aí, a frase que melhor representa Não mudou a essa... tela, Manu. Ah, não? Peraí. É porque Não. eu abri rapidinho e já fechei. Aqui, ó. Apareceu aí? Não? Não, Uai. Você compartilhou só a tela, essa tela. Isso. Então, mas é porque tá aqui, apareceu não? rapidinho e sumiu. Ah, tá. Aquela lá. Enfim, Ah, mas não tem problema não. No É. repasso com a equipe a gente mostra. isso. Enfim, então, né, é isso aí. No repasso com a equipe vocês mostram aí. E aí eu queria reforçar também a questão... Ah, deixa eu parar de compartilhar aqui. Entende o que é que vocês estão falando? E aí, reforçar, né, que no grupo de gestão a gente tem 2 competências, a gente tem várias competências no nosso formulário, nos nossos objetivos. Nos grupos de gestão, que são coordenações, né, e a gente tem a liderança e a visão estratégica, que são as competências que mais pesam, digamos assim. Todas são importantes, mas as que têm mais peso, para ficar claro. E nos demais grupos, que é todo o restante da agência, é adaptabilidade e criatividade. Então, quando vocês forem fazer avaliação, autoavaliação, avaliar as pessoas e tudo, tenham isso em mente, leiam atentamente o conceito, né, de cada uma que vem a breve descrição.
E é isso, assim, de um modo geral. Durante a semana, a Isabela vai me ajudar aí com os disparos de alguns e-mails, informando vocês mais, e bora iniciar aí essa rodada. Ei, gente. Então vamos lá, Isabela. Pode ir. Tá, vou começar a puxar aqui. Abbott. Abbott, eu vou falar aqui para as meninas, mas a gente está desenvolvendo a campanha da festa junina, que agora a gente já está desdobrando as peças para o decorrer da campanha, é uma campanha grande lá que eles têm ao longo do ano. A Marina está fechando hoje o planejamento do projeto de 15 e 30 anos deles, para a gente poder apresentar no dia 15 para Fernanda. Então, essa semana entra identidade visual para eles, tá, Bela? Ou Beca? Entra uma identidade visual do projeto para a gente poder fechar e levar para eles na apresentação. E a gente está com outras peças pequenas deles andando em paralelo, mas tudo fluindo normalmente. Tá aqui ainda aberto a GVAP, GV. Bom dia, na GEVAP GV, nós temos aqui essa semana, né, os últimos acertos para o encontro de integração, que acontece na próxima semana em Colatina, será de segunda a quinta que vem em Colatina, e estamos também na divulgação, intensificando a divulgação do edital do Protratar aqui, né, para os comitês. All change. Não é a GVAP, CIVAP, não? Tô tentando desativar aqui. Tá fechado. Eita. Aí. A gerente de comunicação lá saiu de férias e o projeto de SAP inteiro parou na empresa. Então a gente está esperando ela voltar. Gente do céu, é surreal, né? É. Mas a gente tem uma reunião essa semana, que é até para poder apresentar a Bela e a Fernanda para a menina da All Change, já, para ela poder já ter as duas como referência, porque a gente não sabe em que momento eles vão voltar e demandar as coisas. A All Change vai ser um cliente que vai ficar com a Bela no meu período de licença. Isso, com apoio aí da Débora, né, Débora? Por Isso. conhecimento, né? Com certeza, podem me envolver. Aneto. Oi, gente, bom dia. Da Aneta, a gente está em rotina no momento, a gente está organizando os planejamentos e desenvolvendo os conteúdos no mês de maio. A gente já está desenvolvendo também os materiais de Dia das Mães, já começamos a divulgar a campanha Dia das Mães, na verdade. Esse mês a gente tem bastante rios focados nessa temática, né? E também temos alguns conteúdos com alguns profissionais que a gente está desenvolvendo o briefing, que é muito legal, de um challenge que a gente teve com os ganhadores. Então, a gente está desenvolvendo vídeos com eles mais complexos, mais elaborados para poder divulgar os vencedores nas nossas redes sociais também. Demos início à criação da identidade visual do Dia dos Pais, briefing, e também vamos começar agora a criação da campanha de Tony, que vai ser um dos grandes lançamentos da Aneton para esse ano. A gente está aguardando o cliente passar para a gente mais algumas informações para a gente conseguir desenvolver esse material com bastante assertividade e, por ser uma campanha muito grande, né, a gente conseguir entregar algo incrível. No mais, é isso. Obrigada. Quarta-feira é reunião presencial, né, Tainá? Eles ainda não confirmaram. Ah. A Lana entrou em contato com a Fernanda de novo para poder tentar ver se ela consegue um retorno para a gente o quanto antes. Ariba. Ei, gente, bom dia. Raquel tá de atestado hoje, então eu vou falar aqui os clientes dela.
Mas a Ariba as coisas de rotina estão tudo dentro da rotina, e a gente vai começar uma coisa nova lá na Ariba agora, que vai ter encontros semanais com os associados. Então, hoje, amanhã e quarta-feira, a gente tem o acompanhamento de uma reunião que eles vão fazer sobre REURB, vai começar às 6 da tarde, 6 às 7, e a partir de semana que vem vai ter uma reunião por semana. Elas ainda não fecharam quando vai ser exatamente, o horário, as coisas todas, mas essa semana a gente já deve fechar isso direitinho, que aí vai ter esse trabalho contínuo lá agora também dentro da rotina, que é uma forma deles aproximarem com os associados lá dentro. Então, imagino que vai ser um negócio legal, o povo tá bem empolgado lá no grupo da Ariba, e o resto, rotina mesmo. Ares. Também tudo dentro da rotina da Ares, posts sendo aprovados lá por eles, o que é sempre uma coisa boa, né? Porque a gente já teve muita dificuldade com eles aprovando posts, mas agora tá tudo andando direitinho lá com os conteúdos. Aripar. Bom dia, pessoal. Na Aripar a gente está com 3 frentes agora, né? A organização e elaboração de um evento dos associados lá para setembro, e também agora dentro de maio a troca de marca e o lançamento da caravana da REURB, que vai ser feito no mesmo dia, né? Com a previsão agora para o dia 21 de maio. Então tem bastante coisa acontecendo por aqui, mas vai dar tudo certo, tá tudo bem redondinho. Arispe. Arispe, a gente está às vésperas do evento, falta um mês para o evento lá, então a gente vai ter uma reunião com a Bianca, com a equipe lá interna, para ver como é que vai ser a cobertura do evento em si. Então vai ser por agora a reunião, assim, a gente está só agendando o dia certinho. Estamos com um flyer para poder fazer para o evento também, falando da mudança. O Emerson acabou de passar ele, inclusive, falando da mudança do estatuto dele, chamando as pessoas para poderem candidatar para o Conselho Deliberativo. E apresentamos a campanha deles também de valorização dos oficiais. Eles gostaram bem da campanha, agora eles estão refletindo lá, a diretoria está refletindo lá internamente, como que vai fazer, quais frentes vai poder atuar de acordo com o orçamento. Está lá com eles para poder avaliar desde semana passada. Mas é isso. E uniregistral, Bruno? Zero notícias da mudança ainda. Pelo grupo lá, a última... Até ver aqui qual foi a última movimentação. Foi dia 17 de março, que estava faltando só algumas coisinhas, mas assim, 2 meses já e o MEC não andou. Então seguimos naquela questão, provavelmente vai ser previsão, porque é a previsão que a gente estava mesmo, de primeiro curso no primeiro semestre de 2026. Bioflor. Bom dia, pessoal. Na Bioflor tá tudo tranquilo, assim, sem nenhuma novidade. A gente fez a entrega do jornal de março e abril e entregamos para eles também as peças comemorativas dos 13 anos. E só. Brumas. Oi, bom dia. Brumas, a gente está no processo de desenvolvimento do layout do site com o Bernardo. A gente teve uma reunião com o cliente para apresentar a identidade visual, que ficou bem legal. E aí a gente repassou com o Bernardo, que está fazendo o desenvolvimento do layout do site para a gente aprovar com o cliente e seguir com a parte de programação. Como é que fala o nome do cliente novo? Carmeuse? Carmeuse. Ah. Carmeuse. A gente está desenvolvendo o código de conduta em formato de apresentação e cartilha. A Cris está fazendo uma revisão do conteúdo todo em paralelo. A Daniel está fazendo o layout em PPT da apresentação e o layout da cartilha. Eles revisaram os prazos lá, até porque eles liberaram material para a gente na semana passada, e o evento seria hoje, na quinta-feira da semana. Não, quinta não, sexta da semana passada, o evento seria hoje, então a Alice falou que antes ela já tinha pedido para o pessoal remarcar, que ela viu que não ia dar tempo, né? Não teria tempo hábil para a gente poder fazer.
E aí ela falou que eles nem remarcaram a data ainda, porque tem coisa, ela falou assim, tem coisa que não depende de vocês, é mais demora deles mesmo, então eles liberando, eles marcam e fazem o treinamento com as áreas. E no contrato de FII mensal deles, a gente já iniciou o projeto editorial e gráfico da newsletter, que a Cris está fazendo a revisão também do projeto editorial que a gente montou, para a gente poder já trabalhar na primeira edição dele. Episódio de BH? É o que, Isabel? O que você falou, Isabel? Era o cartório de BH, mas a Cris já adiantou que não tem nada não, não. cartaz de BH é só final do ano. Tá, cartório de Londrina. Cartório de Londrina também tudo dentro da rotina ali, os materiais para o mês de maio, né, das campanhas dele alguns já estão prontos, outros estão sendo elaborados ainda, mas tudo dentro do cronograma certinho, então tudo caminhando. Acho que aí emenda com o Cartório de Montes Claros. Cartório de Montes Claros controlando uma pequena crise da Daniele lá com relação a alguns materiais, umas coisas, mas dentro do controle saiu a Daniele foi reconhecida como cidadã honorária de Montes Claros, então eles estão fazendo um trabalho de assessoria de imprensa lá também, que a gente perdeu o prazo porque eles não deram retorno. Eu deixei bem claro que a gente perdeu o prazo porque vocês não deram retorno, tá? Tá aqui, cobrei todos os dias, ninguém falou nada, tá aqui. Aí hoje eles liberaram e eu tô fazendo contato lá certinho pra gente poder mandar o material para o jornal lá local. Mas no mais é isso, tá? Tô controlando aqui com o Daniele e andando certinho as demandas. CEIVAP, GVAP? CEIVAP, essa semana está participando de um evento em João Pessoa. A Raíssa está representando o comitê. É um evento nacional de comitês. CEIVAP tem alguns espaços lá para falar sobre os projetos. E, enquanto isso, a gente está com um plano de trabalho em aprovação. E estamos também com o planejamento de 30 anos em execução. A gente fez uma reunião de briefing, tivemos algumas ideias e agora estou colocando no papel para a gente estruturar, né? O cliente pediu que a gente já apresentasse com orçamentos e tudo mais, então estou colocando no papel o que a gente teve de ideia para depois encaminhar aí de presentinho para você, Aline, para a gente ter orçamentos e também trocar uma ideia com você, Cris, sobre um livro especial que a gente pensou. É isso, por enquanto. CEMIG Saúde. Bom, CEMIG Saúde segue com emoção. Na semana passada teve uma nova decisão de justiça, né, a favor da CEMIG, e aí com isso refletiu nas redes. Então a gente já tinha refeito o planejamento para 3 postagens de redes sociais só por semana, mas mesmo assim a gente ainda estava avaliando, a gente ia avaliando com eles e continua avaliando se vale a pena ou não. Inclusive, por exemplo, a de sexta-feira passada a gente não fez, porque saiu a decisão na quarta. E aí a gente segue com essa comunicação externa em redes, assim, em avaliação caso a caso. Né, Fernanda? Porque a gente está falando, ao mesmo tempo que a gente fala muito de serviços deles e tal, a gente tenta falar de outros temas, mas sempre de um jeito mais leve, mas não pode ser muito, muito leve, porque senão, né, dá uma impressão de descaso. O planeta que você tá, né? Mas é bem isso o teor dos comentários, inclusive, nas postagens, assim. Então, como diz o Rosalves, a gente está tendo muito engajamento ultimamente. E aí eles estão até preparando o material para a gente mandar para o cliente. Mas, paralelo, eles estão internamente trocando a plataforma de comunicação interna, então a gente está fazendo toda uma comunicação nesse sentido também, uma campanha para comunicação interna para fazer essa transição de plataforma do Workplace para Human.
E as outras postagens seguem conforme o planejado, conforme demanda de comunicação interna, de portal, e aí a gente segue no nosso planejamento programado aqui. Acho que eu esqueci de alguma coisa, Paulinha. Não, é isso mesmo. E é interessante dos comentários a gente ver a habilidade de, igual para o povo criar meme, a habilidade do povo pegar um assunto e puxar ali alguma crítica que não tem nada a ver com o tema, mas que assim tá bem, tá super movimentado de comentário, mas tudo comentário negativo, sabe? Eles Mas aí adaptam de acordo com o assunto. Assim, se é É. vacina, e eles pegam lá o lettering que a gente colocou e transformam no texto deles para crítica, assim. Mas é aquele negócio, a gente não pode deixar de falar também, a gente não pode se omitir, mas também a gente vai dosando esse cuidado, assim, com eles. Ori. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos escutando bem aí? Deixa eu levantar um pouquinho minha câmera aqui. Isso. O Core, a gente está em 3 frentes importantes nesse momento, que é a divulgação do curso do PQTA, que é um novo curso que foi feito pelo Core, a campanha de doação e também na divulgação do evento. São 3 momentos importantes, né? 3 projetos grandes que estão já com as peças feitas, mas a gente está reforçando a divulgação, né? E encaminhando muito bem em relação a isso. Dentro de coisas novas que a gente vai ter que discutir, né? Tem a questão do rebranding mesmo. A gente tem uma reunião, eu e Bruno, aqui, para a gente poder traçar todas as estratégias, né? Ver o que a gente vai fazer em relação a isso, até porque a Lívia, a diretora, ela vai ficar até o mês que vem, então a ideia Até o mês que vem, Guilherme, não brinca. Até o aí, dia então, 20, Ana, que ela tá de férias. Não, mas as férias dela, você vai ter férias, né? Eu adoraria férias dessas, como que a gente faz? Também. Porque ela saiu foi em abril, Foi, exatamente. Então a gente também tem acho que é pra gente poder tocar isso, pra gente poder apresentar a coisa mais redonda possível, né? Pra ela poder pontuar, mas eu e o Bruno já tá bem ligado em relação a isso. Daqui a um tempo também a gente vai começar a fazer as peças pro evento. Não é um evento tão complexo quanto do ano passado, mas já comecei aqui no tempo que eu reduzido, comecei já a brifar algumas coisas também pra gente poder adiantar dentro desse contexto todo. Paralelo a isso, a gente também tem a identidade visual do Banco de Talentos, que é um projeto novo que o RIB, Minas ou Core, enfim, a gente vai estar fazendo também, que agora são 2 vinhetas, a identidade visual foi toda pronta, mas eles estão precisando de 2 vinhetas, então eu já coloquei isso para criação hoje. Tem de um novo projeto, que chama Projeto Par também, que é para PCD dentro dos cartórios, que a gente tem que desenvolver, mas está brifado já. Fora isso, tem a questão do Dia das Mães, vou pensar aqui numa postagem para a gente poder fazer. E também eu passei para o Bruno o roteiro do vídeo do Flávio, que é um outro projeto também, que, né, que até a Ana Luísa, né, conversou diretamente com ele também. Então, eu fiz aqui semana passada, consegui, só o Bruno dar uma validada que eu já passo para ele também, porque eu sei que a partir do meio do ano que ele vai estar aqui em BH, vai ser fácil para a gente poder criar o piloto e seguir. Mas pelo menos o roteiro já está prontinho já, só para ele poder ver, ajustar e dar ok. Ô, Basicamente Bruno, é dá isso. prioridade a isso, então, tá? Já que o Guilherme conseguiu fechar. Tô chegando nisso aqui. Tá, pra gente não ser cobrado disso. Ok? Gui, só Oi. aproveitar a revista, tá faltando 2 textos para eu finalizar, tá? Tá, Esqueci, ok, tranquilo. E tem uma outra coisa também, o Flávio ele pediu para a campanha de doação, um vídeo meio que de rios mesmo, falando não, dos registradores, né, eu dou, né, doe você também e tal. Só que assim, é muito difícil a gente mobilizar todos os registradores. Eu consegui 5 vídeos aqui, apesar dos convites. Ele queria que fizesse um vídeo mais dinâmico, mas eu acho que pelo número de vídeos que a gente tem, a gente não vai conseguir. Então vou tentar reajustar esse formato aqui para a gente poder ter esse vídeo também. Pra, tipo, de repente criar uma corrente nas redes sociais aí, uma coisa mais interativa, para ver se os oficiais participam. Mas basicamente é isso que o Core tem nesse momento. Então, ótima semana para todo mundo aí, bom dia. Faculdade de Ciências Médicas. Estamos esperando, né, Cris? Isso, estamos aguardando o retorno deles. Vou dar uma cutucadinha aqui para ver se avança. Isso, fala assim, pra gente fazer a pauta, tá? Isso. Forno.
Forno, a gente teve uma reunião sexta-feira com eles, né, Ana? Que aí vai mudar o perfil do contrato deles, a gente não vai ter mais o FII mensal e aí o nosso contrato vai ser sob demanda. Isso para a gente não é legal, porque a gente perde essa regularidade do cliente, mas pelo menos um ponto positivo é que, diferente do que já foi feito anteriormente na Forno, que eles cortaram a relação com a gente por uns 3 anos, assim, e depois foi um custo para a gente conseguir voltar, né? Pelo menos a gente vai manter essa parceria com eles nesse período. Mas no momento a gente está sem demanda nenhuma, a gente só vai fazer os acertos, que aí é uma coisa que eu vou alinhar com a Ana daqui a pouco. E aí depois, quando eu entrar realmente uma demanda deles. A FENG? Isso, gente, foi corte por conta de resultado da empresa. Então, como eles têm um corporativo, né, vai juntar tudo na comunicação do corporativo, é aquilo que a gente sempre sofre, né? O resultado é ruim, aí sobra para as ações de comunicação. Fundafeng? Na Fundafeng está tudo tranquilo, tudo fluindo conforme o planejado, tanto no site, no boletim, quanto nas redes. Fundação Torino? Flávia, está na reunião? Estou aqui, estava só sabendo Quer se eu falar? falava, você falava. Você quer começar a falar? Eu posso... É você mesmo, Flávia, vai lá. Nesse mês a gente teve duas coisas bacanas, que a gente conseguiu visitar a redação do Tempo. Aproveito para destacar que foi bem importante para mim fazer o relacionamento ali. A gente conseguiu ter como a gente foi de manhã, não tinha tanta gente na redação, mas a gente teve uma boa troca ali com a coordenação de jornalismo, com a Flaviane, e também com o pessoal de cultura, que a gente conseguiu trocar e-mails e tal. Então, essa questão de ir até telefone, então essa questão dos meus e-mails, que às vezes não estão chegando, com eles vai ficar mais fácil agora, porque daí eu consigo confirmar, pedir para eles bloquearem e tal, então vai ficar bem legal. Para mim, assim, isso foi um resultado bem, bem bacana. A gente também teve a publicação da Rede Minas, começou a sair agora, né, as matérias que foram feitas lá, então já saíram os 3 episódios. Vocês podem conferir, a gente também está conversando com a própria fundação ali para ver se eles querem participar desse tipo de matéria, como é que foi, receber o feedback deles, para a gente ir alinhando cada vez mais esses processos e essas solicitações, para a gente já conseguir ou defender ou barrar antes de levar para o cliente. Eu acho que isso tem sido bastante importante também. Próxima divulgação que a gente tem é do Divinas, né, Isa? Isso. E a partir daí, eu acho que a gente ainda tem algumas pautas aí, se a Isa quiser falar que ela acompanhou mais as reuniões agora, porque eu estou bem focada em Fundep, essas últimas 2 reuniões que tiveram. Isso, agora a gente está focado especificamente no Divinas, a gente, além do formato de bate-papo, eles vão trazer também o ator Odilon Esteves, eu acho que é o sobrenome dele, que é um ator da Globo, então a gente está com a expectativa aí de conseguir, por meio do público do Odilon, mais adesão também. Então, além do bate-papo, vai ter também uma interpretação de textos, crônicas e textos da Clarice Lispector. Então, acho que isso pode ser um bom gancho aí para a gente conseguir mais visibilidade na divulgação. Por enquanto é isso. Flávia, você mandou foto para a Isabela da visita no Tempo? Eu não, para a gente colocar no nosso boletim? Mandei, agora eu vi que saiu a que a gente estava lá na própria. No que saiu no boletim é a que a gente está da Rede Na Minas. Rede A visita Minas, da Rede isso. Minas. Do Tempo, acho que você não mandou ainda não, Flávio. Não mandei? Nossa, desculpa, Isa, esqueci de te mandar o link, mas tá na pasta, tá? Eu vou mandar o link para você. Tranquilo. Podia Aí sai semana que vem. aproveitar, além do boletim interno, pode, a Júlia aí ouvindo, né, ver com a Flávia e a Isabela aí, da gente fazer um post sobre a importância, né, de visitas às redações, né, como estratégia da agência de assessoria de imprensa, tá? Sim, só não sei em relação às fotos, quais a gente vai poder usar, porque a maioria delas aparece os alunos, mas a gente tirou uma, pelo menos, que sou eu, com o pessoal que atendeu a gente no Tempo, mais as lideranças ali, a Flávia e a professora que acompanhou a gente.
Tá, então é essa mesmo, tá? Não É, põe. aham. Porque o post é mais geral, assim, né? Para falar sobre a importância da ação de visita, né? Pode citar que é essa específica, né? Foi para a fundação, mas como uma estratégia de aproximação, relacionamento com os jornalistas. Legal. Fundep. Fundep conseguimos avançar bastante, tem sido bem legal. As nossas pautas gerais, que são as de fevereiro, que apesar de serem em fevereiro, a gente recebeu elas aí no final de março, elas já estão basicamente todas engatilhadas para a produção. Elas só não estão sendo produzidas ainda, apesar da gente já ter entregado uma, porque a Lívia pessoalmente pediu para a gente focar mais nas da revista primeiro. Então, a pedido dela, a gente está priorizando as pautas da revista. Na semana passada, a gente conseguiu entregar a primeira já, que está falando da Embrapi, da FINEP. E hoje a gente eu estou começando a produção da pauta da Embrapi. Também, aparentemente, essa semana vamos conseguir ter 2 ou 3 publicações já entregues. Hoje a gente também recebe, provavelmente, as novas pautas da revista, que a Lívia ainda ficou de mandar, né? A segunda parte das pautas. E, por enquanto, está dando tudo certo. As pessoas têm sido bem solícitas, a gente tem conseguido marcar as entrevistas com uma certa facilidade que a gente não estava tendo antes. Então, estamos todos felizes, o cliente também aparentemente está bem feliz. A gente, por sugestão da Cíntia, a gente começou a fazer uma estratégia de maior proximidade, né, com o pessoal da Fundep, e parece que isso deu bastante resultado. Os nossos feedbacks têm sido mais positivos e a nossa taxa de assertividade está aumentando, porque tendo esse acompanhamento passo a passo, fica bem mais fácil, né, de resolver as questões e tudo mais. Na minha programação também, assim que eu terminar de entregar as pautas da revista, eu volto para o manual de redação que eu estou desenvolvendo para eles, que eu acredito que vai ser bem bacana, e eu estou usando a nossa de base, aquele que a gente tem do Senai. Eu pesquisei ali na fonte, tem esse do Senai bem interessante ali. Vou usar ele como base para desenvolver esse material. Acredito que até o final de maio eu devo entregar para vocês, para aprovação, para poder entregar para o cliente. Sobre o resto da pauta da revista, das 16 matérias, chegaram só 5, que são essas que a Flávia está produzindo, e a Lívia falou que entre hoje e amanhã deve mandar as demais. E aí, com a pauta em mãos, eu vou fazer a reunião com os atores que a gente vai ter aqui na agência, tá? Já vou começar a conversar com as pessoas hoje, e aí a gente faz uma reunião de alinhamento. Que a gente vai precisar de um mutirão aí para poder ajudar a Flávia e a Cíntia, tá? Conto aí com participação de todos aí que forem convocados para essa guerra. E eu vou entrar de férias segunda-feira até a outra semana, só 3 dias, mas vou deixar tudo ajeitado. Win. Oi. Win, a gente está aí no desenvolvimento do Prêmio Mina. Hoje abrem as indicações na parte da tarde. Então, a gente está trabalhando nas últimas peças, nas últimas divulgações. Esse ano a Prefácio também patrocina o Mina, alguns ajustes de formato, mas continuamos com o patrocínio, então vai ser bem legal. Estou hoje focada em organizar essas entregas e essas demandas. Semana passada foi bem puxada, assim, fiquei muito em função do Mina, para a gente poder liberar as coisas que a gente teve poucos dias, mas deu tudo certo e está dando tudo certo. Tem várias coisas na criação. A Aline está ajudando a gente demais, sendo o nosso ponto focal aí da criação para desenvolvimento das peças do Mina. Está dando muito certo. E é isso. Acho que é o principal do Win agora. A gente segue, né, com a rotina das redes sociais, com as outras divulgações, os outros conteúdos, mas, de fato, o assunto agora fica em torno do Mina mesmo. Instituto Vale. Instituto Vale, o Cata estava lá, a Ana está lá, né? Acompanhou um pouco da produção fotográfica, grandes expectativas para a gente avançar na produção de conteúdo agora, tendo já algumas fotos para direcionar. Estamos eu aqui, recebi, né? O que eu recebi no WhatsApp, uau!
Fotos Estão ficando lindíssimas, viu? lindas mesmo, Cris, tá? E o pessoal aqui do parque, o Cato te falou, né, assim, muito bacana, né, assim, super empenhados. Eu acompanhei, né, algumas locações no final de semana. Hoje ele está, nesse momento aqui, fotografando uma comunidade, né, dos quilombolas que fazem parte do território. Vai ser um trabalho bem bacana, bem feliz aqui. Legal. Investe Minas. Investe Minas, a gente está com a rotina rodando bem. A gente começou em abril, né? O media training do presidente e dos 3 diretores, que foi um momento super bacana, foi muito elogiado o nosso trabalho. Eles saíram bastante satisfeitos. Acho que a gente conseguiu entregar um material bastante robusto, né? E foi muito bom. E aí, estamos girando aí na rotina normal, sem grandes trabalhos por enquanto. Cíntia, antes de você sair de férias, faz, por favor, o cronograma das devolutivas, tá? Sim, tá Eu não nas sei minhas se demandas você, aqui. eu não sei se você já está trabalhando nelas ou se vai ser depois, mas enfim, quero a gente ter e para também passar para eles, né, quando é que eles vão ter Tá. esse material, tá bom? Tá bom. Gin. Não, peraí. E tem uma questão do relatório também. Tinha umas coisas, era da Invest Minas? Não, é do WIN. Os meninos já estão revisando os É dados do para WIN. te mandar de novo, tá? E o relatório da Invest Minas, eu pedi os meninos para antecipar, para eu já deixar com a Águida para ela mandar no dia 20 já pronto. Falando de uma forma geral aqui de relatórios, gente, também é uma das ações que aí a gente estava aguardando também a Débora voltar, mas isso de uma forma geral da agência, a gente está precisando dar uma evoluída, né, nesses relatórios, como estão sendo entregues, as análises. Então, a gente vai fazer um trabalho aí junto com o NID, os atendimentos, tá? Para a gente modificar aí. Gin. Din, da minha parte, tá parado, que é o site e o catálogo. Eles ficaram de reavaliar alguns materiais que a gente já tinha produzido no início do ano, que ficou parado, mas ainda não tive retorno. E também ficamos de marcar uma conversa mais específica com uma pessoa técnica lá da Gingin, para a gente poder pegar mais informações e mais argumentos para o site, porque o que a gente tem é muito superficial, assim, não traz para a gente informações de venda mesmo, de argumento para o site, para a gente construir conteúdos mais atrativos. Então, a gente está nesse momento, e também do catálogo, que a gente precisa de uma conversa mais estruturada também com o pessoal lá, para entender os objetivos do catálogo, da equipe de vendas, o que eles estão precisando, o que vai ter nesse catálogo, porque o que a gente tem hoje é só um catálogo em chinês, que tem muitos produtos que eles nem trabalham, então eles vão precisar dar uma olhada para isso, mas tem um pouco de dificuldade também quando eles precisam parar para fazer essas avaliações mais profundas, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de liberar para a gente. Mas da minha parte é isso, a gente não tem nenhum evento próximo, o evento que eles têm, que eles vão fazer agora em maio, ele é muito restrito, então não vai precisar de nenhuma ação de comunicação, é um evento muito pequeno, no máximo a gente vai fazer uma cobertura das redes sociais e ajudar eles nessa divulgação, mas não vai ter nenhuma ação do nosso escopo de planejamento de eventos. Do digital, não sei se a Carol está aqui. Não, o digital está rodando bem. A Tayara aprovou parte dos posts que a gente mandou de maio e vai mandar depois a outra parte que falta. A gente está fazendo, Ana, a pedido da Tayara, um estudo sobre o desempenho das redes, que ela achou que o resultado, ela está achando que o resultado não está legal, mas é porque a gente estava numa rotina que ela mesma quis, e ela estava produzindo o conteúdo todo e a gente só publicava, sabe?
Então, já conversei com ela da gente fazer o contrário, dela só revisar tecnicamente o material e a gente esperar um período, e o Uri está fazendo para a gente um estudo desse desempenho e algumas orientações do que a gente pode fazer para melhorar esse resultado, tá? A gente estava com uma reunião marcada com ele no dia 14 de maio, só que agorinha mesmo, a Tayara pediu para antecipar, porque ela tem uma reunião com essa dia 2. Aí vou conversar com os meninos aqui depois da reunião para a gente tentar antecipar esse estudo, Uri, e tentar apresentar para ela aqui sexta, para ela já ir com esse resultado para o Web, tá? LGA. PLGA, a gente está guardando. Quem tá falando? Quem ia falar? Fernanda, mas pode falar primeiro, Cris. Tá bom. O relatório, estou cobrando do cliente. Supostamente essa semana a gente recebe algum retorno. Vamos ver. Tá? Ô, Cris, rapidinho, só para eu saber desse ponto, isso aí entra pro Pedro também, né? Então, conversei com a Ana semana passada, existe uma dúvida, mas acredito que entre sim, tá? Tá. A gente está fazendo a definição a gente está fazendo a defesa, que a cliente veio com uma ideia de, eu gosto daquele que passa a página, né, Ana? Tristeza. Ai. Mas assim, ela ficou me dando um retorno essa semana e aí a gente programa, Bruno. Tá, beleza. Tá bom? Ô, Cris, depois aqui, a gente vai repassar aqui também, depois da reunião eu tenho que falar com a Paula, mas aí depois com você e Débora, para eu mandar um e-mail para ela lá, tá? Sobre a questão da Ok. publicação, mas a gente fecha direitinho antes. Beleza. E da minha parte, eles decidiram finalmente qual que vai ser a logo final deles. A gente já gerou os arquivos de saída, todos os arquivos abertos, a pastinha, já mandei para eles, acho que no dia 28, mas não tive nenhum retorno. Mas já está entregue essa parte do seu. Loast. Bom, eu acho que a gente está com bastante trabalho. A gente acabou de entregar para eles a campanha de Dia das Mães. Estamos finalizando também o planejamento da campanha de segurança. A gente trabalhou Abril Verde, mas eles tiveram um problema lá com segurança, e eles pediram para transformar o Maio Amarelo numa campanha de segurança. Estamos trabalhando também numa campanha sobre tabagismo e num material sobre saúde bucal. Estamos em ajuste já de finalização do resultados de sustentabilidade. Vamos começar a trabalhar a campanha do mês mês da sustentabilidade, né, Paulinha? Junto, que aí ele vai englobar umas outras ações grandes também dentro desse mês, que vai ser o concurso de criatividade e a Semana do Meio Ambiente. Esqueci de alguma coisa, Paulinha? O flyer da parte de eventos está lá com o cliente para poder aprovar. O flyer, né? o flyer de eventos, os dois, né, flyers de eventos estão em aprovação, e a gente está aguardando também retorno para a gente produzir os outros materiais. E o tem folder também, de atração de talentos. Isso, folder de atração de talentos, e a gente vai começar a criar agora a identidade para o Pulse Check desse ano. Tá esse tanquinho de Movimentado. coisa. Bem movimentado. Tem bastante coisa. Blog. Blog pode sair da listinha. Não. Tem que fazer o fechamento do Quente, porque vou fazer aqui agora. Eu não fechei o Quente. contrato no Cange, tá certo. Aqui, Paulinha, pode deixar. É. Entra aqui e fecha. Tá. Magna. Magna, eu estava falando com a Diandra que hoje cedo a gente vai ter uma reunião essa semana para poder apresentar a Camila e a Bela também, porque a gente não teve nenhuma demanda de RP, então a parte de publicações segue como normal com a Cris e com a Lu, mas a parte de RP, a Camila e a Bela, eu já vou apresentá-los para Diandra. Minas Peto.
Posso falar, Fred? Pode. Beleza. Minas Petras, a gente está com a revista de abril no cliente. Ficou muito bom. Daniel, parabéns. A gente adorou a diagramação. Tá? E? Obrigado, Travou? Cris. Colocaram mudo para mim. Estranho. Então, é isso. E a gente vai chamar o cliente para fazer a próxima reunião de pauta, né, da revista de maio. E a gente está com um convite em criação, com o cliente também, que estava em criação, convite do congresso. Ela não me chamou, não falou nada comigo, não, Ana. Vou dar uma tocadinha. Modular. Claro, a gente também está cheio de demanda lá, rodando ao mesmo tempo. Tem promoção interna, tem peças mais simples, mas a gente está com está com umas 4 ou 5 campanhas circulando ao mesmo tempo e a gente está conduzindo eu e a Marina, porque a gente está sem um atendimento para esse contrato, por enquanto. E a Cecília está ajudando a gente bastante nos conteúdos de materiais mais leves, assim, para poder criar e a gente só dá andamento na produção. NES. Da NES, está tudo fluindo tranquilo também, depois de um tempinho parado, a gente voltou com tudo agora em abril, entregamos 5 campanhas pequenas para eles, e agora a gente está trabalhando na Semana do Meio Ambiente, que eles vão fazer uma ação lá em Nova Era, começando no dia 2 de maio, e a gente está trabalhando nos materiais. 2 de junho, quer dizer. PUR. PUR, a gente está em um momento de renovação de contrato, né? Agora, de abril para maio, a gente fez uma reunião lá antes das férias da Débora para apresentar o novo planejamento. Então, antes mesmo dessa renovação acontecer, a gente já desenhou um planejamento baseado nas necessidades do cliente, né, tanto na parte de comunicação interna quanto na parte de marketing. Desenhamos um novo escopo baseado, né, no contrato, assim, no contrato atual, para a gente poder fazer novas entregas dentro do que eles esperam e atingir os objetivos do cliente também. Foi bem legal. A gente já fez, né, a validação desse planejamento, enviamos para o cliente, e agora a gente vai começar, de fato, a pensar e olhar para esse novo escopo e desenhar essas entregas. A gente vai ter, em breve, uma reunião com o cliente para falar sobre processos, então, sobre os processos de aprovação, processo de briefing e tudo mais. A gente estava esperando a Débora voltar aqui para participar dessa reunião com a gente. E é isso, assim, de novidade é o planejamento mesmo e esse novo escopo. A gente está, no momento, fazendo a campanha de Dia das Mães. A gente mandou as peças na semana passada. A gente deve ter um ajuste simples de texto no material, mas isso é tranquilo e já foi entregue. E é isso, e agora é começar as entregas do novo contrato, do novo escopo. Paralelo os 30 anos acontecendo, né, Fê? Ah, sim, e tem os 30 anos, que é a campanha de comunicação interna, que é o que está acontecendo, que vai começar a acontecer agora em maio. A gente está com as peças na criação da primeira fase. A Rebeca fez aí um trabalho bem legal para a gente poder entregar, então ainda tem algumas coisas para finalizar na criação essa semana, para a gente aprovar e começar esse mês a campanha de comunicação interna, que vai ser bem legal. Rect. Uhum. Rect também está aberto aí. Tem que fechar. Estou olhando aqui para fechar. Logo eu já fechei, vou fechar Rect. Rect foi um job, né, que a gente fez, já foi entregue. Eu não sei nem se saiu no boletim o final com as fotos. Eles mandaram, Paula? Da ambientação? A gente colocou. Colocou? Entrou, né? Sim, entrou. Deu super certo, eles gostaram lá bastante da ação. Pediram até uma outra demanda depois, né, Ana? Mas não andou.
não era só o orçamento do fornecedor nosso acho que do bolinho, sei lá, alguma coisa assim. Verdade, tá certo. Foi uma Era o outra área. contato. Era o contato. Ribe. Oi, gente. Bom dia. Quase boa tarde, hein? 11h37. O RIB, assim, de maior projeto que a gente está tendo agora, né? Um deles, né? É o encontro do IRIB, né? Que a gente está dando o apoio. Esse ano está sendo um pouco mais desafiador, porque tem uma nova diretoria de comunicação, então todos os fluxos que antes, assim, já estavam funcionando bem tranquilo com a diretora antiga, né? Esse ano está mais complexo. Bom, o que mais? Acho que de projeto grande que a gente está agora no momento tem o site, o site do edital, que está para entrega hoje. Ana, campanha... tem a questão do evento, porque são duas frentes, né? A gente tem o apoio à comunicação do evento em si, que são as peças que estamos finalizando, e tem a participação, de fato, né? A comunicação da participação do RIB no evento. Que é essa até que, inclusive, eu falei que a gente tem que fazer uma reunião sobre isso. Aí me chama, tá? Por favor, para a gente ver que tipo de ideias diferenciadas, o que a gente pode fazer para destacar o RIB no evento. E ver a questão de stand, né? Se vai ter. É uma coisa que eu também estou com dúvida ainda, né? Porque eu não sei qual que vai ser, o que o RIB tem esse ano de espaço, né? E aí eu acho que é o primeiro passo, né? Mas sim, isso... Você me chama, tá? Tá, isso também está previsto. A gente está com uma campanha grande para um tema que entrou até fora do planejamento, que é sobre o georreferenciamento, que é um tipo de procedimento que tem que ser feito até novembro com imóveis rurais, e aí os proprietários eles precisam medir ali a área com um equipamento específico e tecnológico, né? Substituindo as maneiras antigas e arcaicas lá de fazer. E é um processo que é nacional, e aí a gente fez uma campanha bem grande e está começando a rodar, a serem, já foram produzidas, né, as primeiras peças para começar a rodar a campanha. Campanha grande que a gente está tendo. Tem o RIBcast, que vai ser gravado, está com previsão de ser gravado o episódio que vai no dia 21, vai ser gravado essa sexta-feira, com a Érica lá em São Paulo. Está sendo feito também pela Isabela. Vai falar, Bruno? Só complementando, tem a caravana da REURB também, né? Que agora tem as datas tudo certinho. A gente poder organizar as partes da comunicação ali. E eu também consegui a gente envolver mais uma campanha, né? Que é aquela da área de fronteira, eu e minha boca grande. Agora a gente tem que colocar aqui para poder fazer também. Parabéns, Bruno! Eu e minha boca grande, é isso aí. Essa eu não tô nem sabendo ainda, depois vocês me repassam. Não, é porque é igual do georreferenciamento, que tem um prazo que vai terminar no final do ano, em novembro. Essa da demarcação de áreas de fronteira é até outubro. Aí eu tava vendo o Giro Nacional que a Marina fez na sexta, eu tô assim, uai, gente, mas essa data, esse tema é importante, né? Deixa eu puxar aqui, a gente vai ter que fazer agora eu com minha boca grande, vamos fazer a campanha em cima disso. É georreferenciamento de área de fronteira, Bruno? Não. Me falou. É daquela cartilha do Paraná. Tá, depois a gente vê então direitinho. Isso. Em relação ao livro, né, nós estamos na fase de redação, já editei alguns conteúdos na sexta-feira e recebi outro para editar. E na quinta-feira eu marquei a reunião, Ana, para a gente avaliar sobre essa questão das imagens, tá bom? Ótimo. E o texto, você gostou, Cris? Eu achei que os textos, assim, o texto dela é ótimo, né? Então, tem ajustes, são poucos mesmos. Eu achei que ficou curto, assim, eu tinha uma expectativa de que ficasse maior. Então, isso me preocupa um pouco, mas também é uma questão de aspectos históricos, né? Essa parte histórica, ela acaba ficando menor mesmo, porque a gente está tratando de marcos os principais, né? Mas depois a gente avalia junto também. Ô, Isabela, pensando aqui do que a gente
saiu hoje sobre o conhecimento compartilhado sobre podcast, né? Eu acho que podia aproveitar a onda e a gente fazer uma postagem sobre o Ribcast como um produto que a gente produz. Acho que dá para fazer um videozinho legal, assim, sabe? Da gravação e falando um pouco do resultado, como servir esse produto. Coloca, ver com as meninas no planejamento. Só outra coisa também, quarta-feira começa o novo funcionário da Prefácio, Felipe Assunção. Então, para entrar no lugar da Ana Cláudia aí. Então, a partir de quarta, teremos coleguinha novo na equipe. E até aproveitando que você falou disso, vou mandar lá no grupo, mas eu estava tentando lembrar qual que é o nome desse bar que vocês sempre fazem reuniões aí perto da Prefácio. Alguém lembra? É o Antônio, Bar do Antônio. É o Bar do Antônio? Pois é, porque sexta-feira eu vou estar aí, eu trabalho o dia aí na Prefácio, e aí eu queria aproveitar para fazer uma pequena despedida de vocês, todos queridos. Aí, se quem tiver interesse, já marca na agenda aí, né? Sexta-feira, depois do trabalho, por volta das 19 horas, eu vou mandar lá no grupo do café. É isso mesmo, mano. Tópico sensível, eu estou evitando falar desse assunto até então. Não estou preparado para este momento. Ninguém. Vai dar tudo certo, Bruno, gente. fala que você acha errado. Que você não concorda, você acha errado. Não, isso eu já falei várias vezes, que eu acho completamente errado, não concordo, mas assim, como que eu vou lutar contra Malta, sabe? Eu não tenho os mesmos atrativos de Malta. Tu não ganha nem um pouco. Gente, pensa assim, nas possibilidades que se abrem. Uma pessoa que vai ficar fluente em inglês, que vai abrir, uma pessoa que vocês conhecem, pode ajudar em contratos internacionais. Vamos pensar assim, né? Eu quero casa para viajar, Ana Cláudia, é isso que eu quero. Casa para viajar em Malta, na Suíça. Olha o que a Rebeca já tem interessado. Suíça a gente precisa ter casa, senão não tem como nem... São portas que se abrem, entendeu? Vai dar tudo certo, gente, vai dar. Rio Negro. Tentando ativar aqui. Aí, ativou? Aí. Rio Negro, a gente entregou para eles a campanha do Maio Amarelo. Tá fluindo lá, e aí eu até comentei com a Cris hoje mais cedo da surpresa que eu tive lá, que aí entrou uma pessoa nova no contrato, a gente descobriu depois que era filha da Adriana, também que é dona, mas a menina é uma gracinha e tá fluindo super bem. Assim, esse também é um cliente que a gente vai ter que aguardar a chegada do novo integrante da equipe, da nova ou do novo integrante da equipe, para poder ser um atendimento deles lá. Ana, você chegou a conversar com a Adriana sobre renovação do contrato? Acho que no ano passado a gente só enviou o reajuste. Então tá, porque já tá essa próxima campanha agora já abriu, entra no né? novo contrato. Então, já pode fazer o planejamento, enviar. Não tem mudança, não, né? O que você precisa me passar se você está sugerindo alguma coisa de diferente. Não, o do ano passado ficou redondinho. A gente gastou ele, a gente encerrou ele agora. Então tá, então você já pode mandar para eles, tá, Paula? Como só para ter enfim, o escopo mesmo, né, das ações. Tá, aquele formatinho do contrato, né? Só o quadrinho, né, falando, olha, para 2025 manter a mesma, 2025/2026, manter a mesma estrutura. Tá. Beleza, pode deixar. Já vou adiantar o que está comigo, que é a apresentação, a nova apresentação comercial e o folder, né? A gente agarrou um pouquinho com essa apresentação porque o cliente mudou o briefing no meio do caminho. Então, a gente teve que refazer a apresentação. A gente vai ter uma reunião com o Daniel hoje à tarde para poder fechar essa apresentação e iniciar o folder, né? Parece que eles precisam desse material até o dia 16 de maio, então vão correr aí um pouco contra o tempo. E o site está com a Ananda.
Falando em apresentação, Isabel, não sei, Débora, se você chegou aí na fiducial, eles pediram uma apresentação, depois você entra aí, tá? Com o Já Job. vi o e-mail, já vou entrar em contato aqui para deixar. Aí você vê quem que você põe aí para. Uhum. Deixa acontecer, porque é uma coisa rápida, você conhece o cliente, mas aí você vê quem que pode pedir, ver o material lá com eles. Pode deixar, já vi aqui. E da parte do site, hoje a gente tem também uma conversa com o Daniel, que a gente tem um prazo limite aí para poder fazer a virada do site, e ele na sexta-feira pediu mais alguns ajustezinhos de detalhes no site, já está com o Pedro para ajustar, e aí hoje nessa reunião a gente fecha com ele todos os detalhes, que é para a gente poder fazer a virada do site. A gente também vai fazer a tradução, que o site também ele é bilíngue, então a gente, fechando hoje com ele essas informações do site dessa virada, eu mando o conteúdo final para a tradução, para não ter nenhuma diferença. E aí eu mando o conteúdo final para a Aline seguir com a tradução com o fornecedor. Sandvik. Sandvik, acho que é o meu. Hoje vai o relatório para você, tá, Ana? Fechei o contrato no CAN. Já está encerrado o contrato. Mas você já encerrou, é porque então o Sandvik é o da Paula. Tá aberto os dois. É porque o ainda outro está na ainda tá fila. aberto. Ah, tá, porque você vai fechar ainda. Tá, entendi. Não, o contrato eu já fechei no CAN. Falta só enviar o relatório final. Isabela, foi até bom você falar disso, porque na sexta-feira deu aquela coisa, né, que tinha uns contratos abertos. Para você, Isabela, tá aparecendo aberto ou fechado? Sandvik, os dois estão abertos. Eu vejo cada vez que eu quiser. Não, fecha aquele agora. Já pode Mas fechar. às vezes você passa para. Espera a Cíntia aí, ô Débora, porque às vezes está fazendo alguma ação que está errada, achando Sabe que está que eu acho fechando e não está. Não, mas é porque tá esse de fechando fechar é planejamento. dentro de contratos. Depois que termina em planejamento, eu vou em contratos e fecho para o contrato ficar inativo. Ah, porque a coordenação não tem. Então a coordenação tem que fechar as ações no planejamento? Tem. A coordenação acesso pode também. fechar. Pode fechar. É porque isso eles nunca faziam, eu que fazia. Eles fecham no planejamento e eu ia lá e fechava. A coordenação mesmo fecha. A gente mostra para eles, então, onde que é. Combinado. Porque tinha outros, não foi? Na sexta-feira eu mandei outras mensagens. Assim, gente, isso aqui está em aberto. Eu vou olhar todos que estão em aberto aqui e faço um Pode olhar, Débora, porque isso eu peguei foi por conta porque agora o sistema, né, no financeiro, a gente está seguindo por número do contrato. Então, apareceu para a Águida lá, não foi só esse, não, teve alguns abertos Vou olhar que todos ficou meio aqui. confuso. Tá, Pode deixar olha que isso eu olho daí. todos aqui já. É porque realmente não era procedimento coordenação fechar lá. Então, acho que os meus estão fechados, inativos, e alguns devem ter ficado passados, porque o meu fechava lá direto, porque como já estava no sistema, né, ficava mais fácil, mas a gente não tinha passado esse procedimento para coordenação. Eu acho que sabe, até para facilitar, né? Não, com certeza, pode, sem o menor problema. Quer puxar daí, Paulinha? Então tá. A nossa parte da Sandvik, alguém tá com o microfone aberto aqui do meu lado. A nossa parte da Sandvik tá. A gente está aguardando o retorno da Cristiane ainda. Eu cobrei dela o retorno. Ela acabou de me mandar um áudio aqui. Eu vou escutar, porque o que a gente está realmente aguardando a liberação do material pelo cliente para poder dar andamento. O Uri já fez a parte do mapeamento dos KPIs, tudo, mas eles não nos mandaram nada de subsídio para a gente dar continuidade no material. Então, a gente tem que aguardar esse feedback para poder dar andamento. E esse também é outro que está sem atendimento até a gente definir o novo integrante da equipe. Ai, Paulo, dá medo desses clientes que não tem tempo para a gente, né? Não, e aí fica todo, não, eu vou te mandar hoje, e você cobra no dia seguinte e você vira chata, né? Pois é. Enfim. Mas eu acho que às vezes é porque também não iniciou ainda, não está enxergando o valor. Depois que iniciar, aí a pessoa vê que é importante ela parar e
e dar a contribuição que ela precisa dar para as coisas andarem, né? Não avançou nem da parte da comunicação interna, né? Não, ela falou que ela tem que participar de tudo. Então tá, bora lá. Vai lá, Isabel. Sebrae. Ei, gente, bom dia a todos. Então, a edição 16 da revista já está sendo finalizada. Agora ela está na fase de programação com o Parei de Pedro. ouvir, gente. Oi. Aqui tá rolando, Aqui ó. tá normal. Caiu a internet sua? Ixi. Me ouvem, gente? Você tá normal. A gente consegue Acho que fui ouvir, eu que- inclusive, a Ana. Eu acho que eu que caí, gente, e voltei. Ah, nossa, tá de volta, né, Ana? Então, a gente está aí com a edição 16, já está sendo finalizada da revista. Agora está na fase de programação com o Pedro, da revista digital, e fazendo só alguns ajustes finais nas matérias em vídeo. Então, aí a gente já está aí na finalização da edição 16. E hoje a gente vai ter a reunião de pauta com o Sebrae sobre a edição 17. Aí, mas é isso, boa semana a todos. Aproveitou até o show, Thaís? Ah, aproveitei. Foi muito bom. Marina tá comigo Nossa. aqui. Ela queria pegar uma lancha e parar lá em Copacabana, que a gente tá Olha. 1 hora de lá. Olha só, nossa, mas foi maravilhoso, viu? Não, faria tudo de novo. Sotrec. Tudo bom, gente? Só track de destaque teve a Grishow semana passada, que foi um sucesso para eles. Eles trouxeram muitas máquinas antigas, eles fizeram um stand incrível. Eu até olhei com uma concorrente nossa, uma pessoa que trabalha comigo, Daniel Holland, e realmente o stand foi magnífico. Eles trouxeram muita coisa interessante. E aí, o interessante é que eles têm uma cobertura agora para fazer desse evento e eles estão contando muito com a gente. Então, eles inauguraram um novo tipo de serviço com a gente, que é fazer matérias muito rápidas, matérias da diretoria, com aprovação rápida. A gente fez uma matéria de Baúma 2025 que foi incrível, que para eles foi ótima, teve elogio, foi bacana. Então, a gente está tendo um relacionamento muito interessante com a nova cliente, que é a Kedria. Uma relação de confiança, de estreitamento de laços, tá sendo bacana, assim, tá muito interessante para a gente. E aí a gente tem, dessa virada nossa de contrato, a gente tem planejamento, né, de 2025 agora com eles. Ela já passou para a gente, demorou, mas passou agora todas os objetivos por unidade de negócio para a gente traçar isso. Aí eu queria pegar o Uri, para ver se o Uri consegue a gente desenvolver Com isso juntos, certeza, fazer um Mari. trabalho, né? Acho que vai ser bacana fazer isso com ele. E é isso, assim. Mas a gente, no mais, rotina, estamos entregando as coisas com muita rapidez e estamos conquistando o cliente nessas entregas aí com o nosso trabalho mesmo. Mas está funcionando, está fluindo super bem. Obrigada, Uri. Total. Total tá tudo fluindo bem. Eles aprovaram a nova identidade visual, a gente já implementou. E se tudo der certo, o Zé Carlos vem aqui na quarta-feira para a gente fazer gravação de alguns vídeos com ele. A ideia é gravar vários conteúdos de uma vez para a gente ter aqui e ir usando. Trilha eu vou puxar aqui, ué. Puxei o complemento. Então, a gente entregou muita coisa semana passada para eles. A gente fez planejamento de festa junina, que vem aí, foi muito bom fazer. A gente tem feito os briefings, né? Presencialmente, com a presença da Ana Paula, e aí com as outras coordenadoras também. Então, a gente tem acertado mais na identidade, na proposição das peças, fazendo esse briefing presencial. A gente também enviou para eles uma proposta de fluxograma de WhatsApp, para atendimento no WhatsApp. Está com a Ana Paula para ela fazer algumas alterações. Estamos na saga ainda da identidade visual da festa de 35 anos. Porque a Ana Paula pediu uma outra alteração no convite. Já tem mais ou menos um mês que esse convite está em alteração. A gente enviou o pedido de alteração que ela fez, só que a gente não acredita que seja a melhor forma
né, de ter o conceito da identidade visual. A gente também fez a virada nas redes. Isabela, compartilha comigo, deixa eu dar uma olhada também. Tá. Às vezes eu posso dar uma ajuda. Não, e até aproveitando, assim, o material ficou muito interessante, muito bacana mesmo. A gente apresentou para ela, inclusive, eu observei, achei que tinha muitos elementos, a gente alterou, ela gostou, mas acho que está mais no detalhe, assim, né? Tá no momento de detalhes, mas a gente teve uma reunião com ela na semana passada que foi muito produtiva. A gente trouxe muitas ações, muitas ideias, tanto para 35 anos, o plano de ações que a gente precisava, quanto para outros eventos, outras ações, como a festa junina também. Mas em relação a essa identidade visual, ela está, assim, a questão agora é o convite, que ela tá trazendo ele com uma carinha de circular, e a gente quer manter a ideia original, que é uma ideia muito mais interessante, então a gente está conversando com ela, mas tá fluindo, assim, não tá assim, completamente fora do normal, não, né, Isa? Isso, e a gente fez uma apresentação também, eu acho que isso não trouxe nas outras reuniões, que foi um relatório trimestral de performance mesmo das redes sociais e resultados, e a gente teve resultados muito positivos de engajamento, de crescimento da página deles. O Henrique também trouxe alguns resultados do tráfego pago, então foi interessante a gente ter feito esse balanço desse relatório trimestral para eles. Assim. Mas a gente está reforçando muito também a importância da jornada, né, Isa? Então, trazer para eles, mostrar como que funciona, para eles preencherem do lado deles também, as métricas do lado deles são importantes, o relacionamento pós-entrega dos leads também, então a gente está reforçando bastante com eles em todas as reuniões. Isso. Festa junina, né? Agora é festa junina. Isso. Já entregamos as primeiras ações e a gente vai desenvolver agora o material para apresentar para eles para aprovação. Dia das Mães, não tem, não? Já foi, já acabou. O próximo é EVK, a gente está seguindo com a publicação dos textos no site, né? E também deixei o boletim com o Bruno, o boletim interno deles lá para a gente disparar, está em aprovação com o Bruno. E tem a virada agora do contrato, não é, Bruno? Isso, mas a renovação automática, então é só trocar agora no Candy ali. O IR. O boletim vocês estão publicando no LinkedIn? Voltou? Como é que tá? A gente publica, né, quando sai no site, a gente publica no LinkedIn, chamando, e aí faz um boletim no MailChimp, que eu acho que é um envio mais interno deles, com as principais notícias. O boletim em si não vai para o LinkedIn, não, Ana, são os artigos. Pois é, mas está indo? De UIR também a gente está com 3 oportunidades de publicação. Uma no podcast da mineração, para a gente falar exclusivamente sobre o Motion Metrics e como isso se relaciona até, inclusive, com segurança nas minas e tudo mais, a qualidade deles. A gente também está em negociação aqui, em contato com a Rede 98 e com a revista Panorama da Mineração. Provavelmente a da Panorama deve sair nessa próxima edição, agora no dia 20. Sobre o contrato, Ana, a gente continua com muita dificuldade de aprovação com eles, essas rotinas não estão rodando. O Ian, que é a pessoa que a Sueli pediu para nos acompanhar, nem sempre responde com agilidade. Conversei com a Sueli semana passada, porque a Ana Machado também não está respondendo as mensagens, e estou marcando com ela uma reunião lá presencial, dia 26, quando eu tiver voltado, e estou tentando que a Ana Machado também participe dessa reunião para a gente ajustar esse fluxo, tá? E já apresentar para elas algum planejamento do que a gente gostaria de fazer para eles esse ano. Você tinha me adiantado, em Débora, lá tá sem dar resposta, tá bem ruim, assim. Eu acho que depois... Tá? Acho que a gente podia ir, sabe? A gente podia ir junto, assim. Hã? Eu vi seu e-mail aqui, vou marcar com a Ana Paula, né? Marcar com a Ana Paula uma ida lá. Qual, Ana Paula? Ana Paula. Lá do IA. É o meu almoço.
Pois é, eu vou marcar com ela, Débora, dia 26, a Suelen e a Ana Paula, a Ana Machado junto. Tá. E para esse vídeo, né? Como a Manu, a Ana falaram, a gente vai ter uma série de e-mails, né, para avaliação de desempenho, que eu vou encaminhar para vocês, explicando o passo a passo. A gente também está trabalhando com o site, né, para virar o site da Prefácio. Logo, a gente teve uma reunião muito boa na semana passada, a gente resolveu muita coisa. A festa junina vem aí, eu espero até o fim dessa semana soltar o Save the Date para vocês, para a Luana poder vir, para o Bruno poder vir, mas já fica aí a data, vai ser no dia 6 de junho, na sexta-feira. Quer mais, Julinha, Débora, tem alguma coisa? Não, acho que o principal é isso mesmo, É o né? Não site, tem assunto demais, já deu meio-dia. E aí, gente, comecei a reunião, né, falando sobre avaliação de desempenho. Vou encerrar reforçando aí a importância. Bom, da Isabela, né, falando sobre qualquer dúvida, gente, né? Se tiver, não deixe de procurar, tá? Ou a Manu, se for de processo, ou as coordenações, e as coordenações reportarem. Se não deixa a dúvida crescer, não, né? Assim, vamos conversando nesse processo para a gente ter um resultado bacana, né? Que a gente possa melhorar e a agência como um todo. Conta aí com todo mundo, tá? Então tá, uma ótima semana, gente, um ótimo mês para todo mundo. Beijos. Paulinha, você fica aí, tá? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Boa semana.